Porque a educação, ela desenvolve coisas muito importantes, que é um desenvolvimento do aprendizado, da pesquisa, é o encontro com conhecimento. Mas e aí, como é que o senhor faz para aprender a fixar a atenção dessas crianças, dessa geração 15 segundos, dessa geração de Reels de 1 minuto? Quando você ensina, você automaticamente aprende. Então, nesse contexto, eu imaginava sempre estar na sala de aula. Agora, nós temos que ter alguns cuidados, porque hoje em dia nós recebemos muitas informações. E a rede virtual, ela traz informações abertas. Ali ele tá regendo mesmo a orquestra, né? Porque senão uma criança que fala demais, uma criança que fala de menos, outra ele tem que dar uma atenção mais incisiva, o outro já aprende muito mais rápido. Então, hoje o desafio maior do professor com tecnologia e tudo é ser didático. E aí, fielzada, Maranata e o Senhor logo vem. Como é que vocês estão? Hoje já vamos direto. Tô aqui com o meu amigo diretor Carlos para uma entrevista maravilhosa. E já vou deixar de antemão um aviso para vocês. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube, o Fielcast, no Instagram, o Fielcast e no Spotify, Fielcast. Deu um probleminha essa semana, mas a gente já tá com os nossos diretores aí do nosso marketing, da nossa parte mais técnica, resolvendo para vocês. Nessa semana já vai estar tudo ok. E outra, tem final do Fielcast, tem o chaveirinho, que eu vou explicar o motivo desse chaveirinho no final do Fielcast. Fique até o final, se inscreva no canal, ative o sininho. E antes de começar, meu diretor Carlos, dá um alô aí pra galera falar, ver que é o senhor mesmo que tá aqui, não é que é real. Que é real, que não é IA, que não é IA. Me sinto maravilhado aqui e honrado com o convite. Espero participar mais vezes, viu? Então, Carlos, a gente tem um negócio que antes da gente começar, a gente faz uma oração. Eu vou convidar o senhor para fazer oração hoje. Eita bênção. Então, orar sempre é bom, né? Sim, é uma comunicação direta. Então vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. O senhor pode gastar o tempo que o senhor quiser na oração. Tá bom, pode ser 1 hora? Brincadeira. É uma novena quase. Tá bom, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Esse diálogo seja para enriquecer nossas parcerias entre amizade, mas principalmente convidamos o Senhor a estar presente aqui e também a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Permaneça conosco hoje e para todo sempre, guiados pelo Espírito e em nome de Jesus, estaremos aqui honrando o Teu nome. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos dar as credenciais do nosso amigo, nosso querido diretor Carlos. O nome dele é Carlos Roberto Bernardes Porto. Quando eu vi o nome do senhor pela primeira vez, eu falei, acho que ele tem Porto, que ele trabalha já no Colégio do Porto, mas é por isso que mas não é. O nome do senhor é Porto mesmo. É Porto mesmo. Porto de Portugal? Porto de Portugal. Aí, mas antes de você continuar, às vezes eu penso na unidade do Porto, mas eu não estou lá, viu? Eu estou no Adventista do Várzea Grande. Ele é do CAVG. VG, é nós, VG. Da idade de 48 anos, ele é pai do Arthur e do Nicolas, 2 filhos? 2 filhos. A idade dos filhos, sabe? 15 anos o Nicolas, 14 anos o Arthur. Ele é formado em pós de graduação na educação pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Frio que sol dedéu. Lá faz frio. Deus me livre, tá amarrado. Eu não gosto de frio não, porque eu não gosto de tomar banho. Ah, é? Não. O senhor já está na formação há 26 anos? 26 anos. O que praticamente metade da minha vida, praticamente, não. Eu tenho 32 para 26, eu sou ruim de conta. Mas tem um chãozinho bom, né? Já tem algumas décadas na educação aí. Já atuou na educação federal da UFMS, na educação adventista do Goiás e aqui do Mato Grosso. Então, olha, vocês não sabem, mas este homem, quando o Neymar faz caquinha lá no campo, liga pra ele, porque ele gosta de futebol, gosta de jogar bola. Aí ele tem o número pessoal do Neymar liga pra ele e fala: e aí, Carlos, você viu o jogo? Ele fala: vi. Eu caí demais? Ele: pois é. Era pra você ter tocado, ter jogado com o time. Você não jogou, aí vocês veem o próximo jogo, o Neymar arrebenta. É por aí mesmo. Mas não é verdade? Eu tô falando pra você.
Tá, fala um pouco do senhor. O senhor está hoje atuando na direção daqui do CAVG, por onde o senhor passou. Dá uma introdução assim que o senhor possa... Para o pessoal conhecer o senhor mais um pouquinho. Bom, como dito, né, meu nome é Carlos Porto, abreviado, tá? Mas tem o Roberto e o Bernardes no meio. Mas eu me identifiquei com a educação, acredito que é uma vocação, uma vocação pessoal. Eu me senti chamado pela educação por volta do ano de 1998. Em 2000 eu diretamente entrei na educação. Então foi algo muito valioso para mim, porque a educação ela desenvolve coisas muito importantes, que é um desenvolvimento do aprendizado, da pesquisa, é o encontro com conhecimento. Então, nesse processo, eu me fiz educador, professor, depois entrei na parte de coordenação, gestão e estou permanecendo hoje na educação adventista nessa linha, né, de gestão. Show. Agora você está só na gestão, já deu aula, sala de aula? Sala de aula. Que ano que foi mais ou menos isso aí? Foi de 2000 até por volta de 2010, eu estive na gestão, na educação, mas voltada à sala de aula. E pasme, deixa eu te contar algo que talvez vai te causar um impacto, viu? Então vai. Eu era professor de educação física. Não parece, mas era. De educação física. Doideira. Gosto muito de esportes, né? Então, não sou um habilidoso, um gênio, mas gosto de esporte. Não, mas esporte, assim... Agora deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Todo mundo vê o senhor como diretor, porque para mim, diretor na escola, gente, não tinha como. É o cara mais respeitado que tem na escola, é o diretor, certo? Aquela figura de autoridade. O que separa o diretor Carlos do Carlos jogador de futebol? O que motiva o senhor ali entre o crachá e a vida cotidiana? Superação. Gestão é superação. O diretor, por trás daquela visão, né, que você tem no colégio, o diretor ele é um contribuidor do aluno e de todos os processos da escola para que ele possa ser executado. Então, o diretor ele vê numa linha de caráter, ou melhor, inteligência mais caráter, que é os primórdios ali da educação, né? A educação ela trabalha hoje numa linha da sociedade importante, que é o desenvolvimento do conhecimento. E o diretor, ele é aquela pessoa que vai fazer essa superação, esse credenciamento de proporcionar para que esses processos sejam realizados. Então, o diretor, ora, ele vai ser amigo, ora, ele vai delegar, e em alguns momentos, ele tem que ser um pouco mais firme. Mais carrancudo. Mais carrancudo. Assim, quando o senhor começou na educação, o senhor chegou de pensar, imaginar que o senhor chegaria hoje onde eu estou, tipo assim, o mais jovem, o Carlos mais jovem, lá do ano 2000, do ano de 1900 que o senhor começou em 1998. 98. Só olhando para aquele Carlos de lá, hoje, o senhor falaria o que para ele? Continua? Daria algum conselho? Ou o senhor já imaginava, não, eu quero chegar a esse patamar? Ou o senhor não... Olha, foi tudo obra do acaso, Deus caminhou o senhor ali pela estradinha e falou, esse é meu filho, vou por aqui. A sua pergunta ela é muito interessante, viu? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta aí. Olha só que ponto alto, assim. Quando você entra na educação, você se envolve diretamente, formalmente e informalmente com a educação. Uhum. Ou seja, você entra com o pensamento de proporcionar experiências. Porque a educação ela tem um tripé. É o estudo, a pesquisa e o segundo e o terceiro é a aprendizagem. Então, ora eu estudo, ora eu pesquiso e ora eu aprendo. Aí existe algo interessante. Quando você ensina, você automaticamente aprende. Então, nesse contexto, eu imaginava sempre estar na sala de aula. Em algum momento da jornada, eu recebi um convite para ser coordenador pedagógico. E aí eu me questionei, será que é possível? Mas por que da pergunta? E por que do convite? O coordenador ele começava a trabalhar em ambientes maiores. Então, respondendo a sua pergunta, eu não me via na gestão. Eu acho que a gestão veio depois de uma experiência e de uma capacidade que
eu acredito muito que foi um chamado, né? Deus me proporcionou isso e foi muito bom. Foi muito bom participar e a gestão sempre tem algo a nos ensinar também. Tem um mentor? Se eu tenho algum, tipo, um mentor que pegou, olhou assim pro senhor e falou, esse cara tem um... Ele tem um molho, sabe? Ele tem o salzinho, ele tem um tempero da gestão. Aí você olhou e falou, cara, ou ele foi mais incisivo, ele falou, não, você tem que ser. Ou o senhor teve um mentor que o senhor se espelhava? Olha, eu gostava muito da atuação de alguns coordenadores e gestores. Lembra de algum? Eu sempre pensei na educação macro, né? Mas alguém que me chamou muita atenção lá no meu início foi a minha avó, que era educadora. Olha só. Então, quando ela tinha gestão, eu ficava olhando o cuidado que ela tinha nesses processos. Ao observar ela, eu não imaginava chegar com esse dom, porque eu acho que muita coisa eu herdei desse contexto, mas eu admirava o trabalho dela. Então, eu acredito que indiretamente ela foi minha inspiração. Olha só, a avó do senhor pegou para... mas vamos colocar assim, inspirar o senhor a chegar onde o senhor está hoje. Onde eu estou hoje? Legal, da hora, eu gostei. E eu me via numa família de educadores. Posso abrir um parênteses aqui? Vai, pode falar com a vontade. A avó educadora, a mãe educadora, o irmão educador, na linha de professor. E eu só tenho um que deu uma desviadinha e foi para a segurança pública. É policial civil. Os demais, tudo está na área da educação. Espia, menino. Aí você fala assim, mas isso te envolveu? De certa maneira, sim. Era o que eu vivenciava. Então, nisso, o senhor percebeu que educar não era mais uma profissão, mas uma missão. Uma missão, uma vocação. O senhor percebeu nesse meio tempo que todo mundo estava indo ali para a mesma direção, o senhor falou, não, a missão de vida é a minha, é essa. E aí vamos seguir o fluxo. E foi que foi, tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Massa, agora vamos entrar agora na nossa pauta, vamos no nosso... Como é que eu posso dizer assim? Dar início, agora que a gente já conheceu o senhor, já sabe de onde o senhor veio, sabe de onde o senhor está indo e para onde o senhor quer chegar. Agora vamos entrar aqui, eu tenho uma pergunta. No mundo de hoje, que é um mundo mais hiperconectado, questão de IA, questão de tecnologia, esse negócio desses robôs. O senhor tem medo que a IA substitua o professor hoje que está dando aula para o senhor lá ou não? É um emprego que a IA não vai tomar. Porque os caras fazem o professor está lá no quadro, faz uma pergunta, os meninos pegam o celular aqui, jogam no Gemini, já sai já sai a pergunta, já sai a resposta. A resposta está pronta. Está pronta. O senhor não tem medo? O que o senhor acha? Olha, hoje em dia já se usa um termo educação humanizada. Né? Nós temos hoje no mundo dois ambientes muito práticos, muito abertos, que é tanto da inteligência artificial, que aí nós chamamos de virtualidade, né? E o que é virtual? É aquilo que não é palpável, mas é aquilo que traz uma resposta imediata. Só para você ter uma ideia, eu estive agora recentemente, terça-feira, na Bet Educar, lá em São Paulo, uma das maiores feiras de educação do mundo. E fiquei na terça, quarta e quinta e retornei aqui para a VG para estar aqui no Fielcast. Entendeu? Viu aí, gurizada? Ele tá aqui no Fielcast. Quando marcar, eu fiquei feliz. Falei, olha, tá tudo certo, tá, então deixa eu retornar. Nós que estamos lisonjeados de ter a presença do diretor. Sabe o que é? Gente, claro. Sabe o que é o diretor? Não somente diretor, aqui eu sou o fã do Fielcast. Temos um fã, meus jovens. Beleza, mas vamos lá. Nessa feira de educação, me chamou a atenção algumas coisas que está muito visível na educação hoje. Né? Primeiro, a educação socioemocional e a educação tecnológica. Olha que interessante. Hoje a IA ela pode criar vários ambientes virtuais com professores virtuais, e nesses professores eles podem criar alguma imagem, pode ser até a sua, a minha, ou usar personagens da antiguidade, como Einstein e assim sucessivamente. Ou algum desenho animado, ele pode colocar lá para ser um professor. Então, tem uma interatividade, mas aí nós estamos sempre na questão virtual. Então, pode acontecer uma substituição, eu acho que pode acontecer uma contribuição. Mas substituir o professor, eu penso que não. Por quê? A educação, ela precisa de um desenvolvimento. E o desenvolvimento humano, ela precisa de
de outro humano para sobreviver. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Ela precisa de contato presencial, contato de toque. Eu acho interessante isso daí porque, assim, na virtualidade, hoje nós caminhamos com livros virtuais, aulas virtuais, muita coisa que você tem assim, no estalo de dedo você consegue. Então, nessa feira eu vi muito sobre isso. Só que hoje a educação, e se você fizer uma varredura da educação hoje, a que está se destacando mais é aquela que está voltando lá nos primórdios. Entendeu? E aí eu vou te dar uma informação que eu achei muito interessante. Tem um autor chamado Roger Chartier, que ele escreveu um livro, né? Escreveu um livro falando sobre isso. Você pode fazer uma leitura virtual e você pode fazer uma leitura em um livro. A do livro, ela vai ter mais contato com você por causa do palpável, daquilo que você vira a página, que você lê a história e você se conecta com o livro. Mesmo assim, eu jogo agora, numa abrangência maior, você se conectar com o professor. O professor, ele é um tutor. Ele vai proporcionar o desenvolvimento dos conhecimentos nas áreas, ou seja, biologia, matemática, português, ciências, história, geografia, assim sucessivamente. Então, eu vejo uma contribuição. Agora, nós temos que ter alguns cuidados, porque hoje em dia nós recebemos muitas informações. E a rede virtual ela traz informações abertas. Sim. Então, esse cuidado é que o professor humanizado, ou seja, ele consegue filtrar, consegue ponderar, consegue dialogar com o aluno. E a rede aberta, às vezes, não tem esse cuidado. Entendeu? Porque assim, eu vejo uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo. Não sei se o senhor me perdoe, me corrija se eu estiver falando errado, que as escolas, em geral, não posso colocar todas no mesmo balaio, mas a escola em geral só está preparando os alunos para fazer Enem. É o Enem. Hoje em dia, dentro do contexto educacional, nós temos... Lembra da frase que eu disse, das duas palavras que eu disse no começo? Retomando. Inteligência mais caráter. Uhum. Existe um livro interessante que fala sobre os princípios da educação, que uma autora trouxe uma frase muito bacana, né? A educação é o desenvolvimento harmônico, ou seja, harmonia. Entre o quê? A harmonia entre o físico, o emocional, o social, e aí vem o cognitivo e o espiritual. Uhum. Então, quando você perpassa por todas essas áreas, você consegue entender que existe uma inteligência, que é o pensar inteligente. E quando nós pensamos somente em uma área de conteúdo, e talvez o Enem pode virar um sentido de conteúdo, você trabalha muito a competitividade de meritocracia. Isso não está errado. É algo que pode contribuir mais à educação num contexto maior, não é somente voltado para isso. Porque eu sempre faço uma pergunta para todos os nossos ouvintes aqui. Vocês sempre tiraram 10 nas disciplinas que vocês atuaram na escola? Se eu tirei 5, foi muito. Mas no ponto auge, todos saíram com uma profissão, todos saíram com conhecimento e todos estão servindo uma sociedade de maneira geral. Entende? Uhum. Então, a busca desse entendimento, eu diria o seguinte: o Enem ele é importante, mas não somente. Seria mais ou menos isso. Entendi, mas assim, essa geração muito atual, a galera, é aquela geração dos 15 segundos. É tudo rápido. Se eles não aprenderam uma conta de Bhaskara rápida, para eles já não é mais interessante. Como é que o senhor, na escola do senhor, trata esse tipo? O senhor falou muito da educação humanizada. Mas se não for... Hoje a geração está no... Sabe? É tudo mais rápido. Como é que o senhor tenta manter o foco e o interesse dessa galerinha que está vindo desde... Lá o senhor pega desde que séries? De Mamana Caducando ou não? Hoje o Colégio Adventista Várzea Grande, ele trabalha da educação infantil até o ensino médio. Agora raciocina comigo hoje. É gente, né? É gente. Nesse mundo acelerado que nós estamos... Mas o senhor sozinho? Não. Lá nós temos uma contribuição com 123 colaboradores. Rapaz, porque é gente. É gente. Não é só as crianças, 60 professores atuam diretamente na sala de aula, fazendo a rotatividade.
Rapaz. Em 2 turnos, né? Que é uma escola parcial, então período matutino e período vespertino. Rapaz, que é... É uma máquina, né? Não, e gerencia... Porque o senhor gerencia como se fosse um planeta... Ali dentro é outro planeta, né? A pessoa sai do planeta Terra e entra para o planeta colégio. Colégio, realmente é isso. E o que é interessante é que eu sempre uso uma frase, né? Todos nós somos diretores de onde nós atuamos, porque é um trabalho de liderança. Desde o zelador, que é o que contribui com o zelo do colégio, ao monitor, que é o que vai fazer o monitoramento do colégio. Aí depois vem o pessoal que cuida da parte documental, que são os administrativos. Aí vem biblioteca, professores, coordenadores, orientadores, aí vem a gestão. Então, assim, todos esses processos, ele exige uma liderança, uma postura de liderança. Então, numa escola ou em qualquer ambiente que seja um ambiente mais amplo, todos nós somos diretores. E é por aí, entendeu? Entendi. Mas e aí, como é que o senhor faz para aprender a fixar a atenção dessas crianças, dessa geração 15 segundos, dessa geração de Reels de 1 minuto, a fixar o ensino delas ali naquele... Porque tem hora que... Não, tem hora que o professor tem que explicar. Isso. E vai tempo. E ele já tá... mas o professor... Como cansado, é que você... né? Como é que o senhor faz para manter a atenção dessa molecada? Vou te contar uma história educacional agora. Vamos filosofar um pouco? Vamos lá. Por que a aula tem 45 minutos? Antigamente, o tempo de concentração era de 30 minutos. Então, o professor ele conseguia entrar na sala, aí ele fazia 5 minutos. Ele fazia atividade explicativa. 30 minutos desenvolvia a aula, correto? E depois os outros 5 minutos finais, volta a calma. Então, tinha 10 minutos. E os outros 5 ele fazia o arranjo da sala. Com o avanço da tecnologia e de toda a questão hoje que nós temos da virtualidade, a informação ela chega muito rápido. Então, hoje um ser humano, ele, por alguns estudos de universidades, ele chega a ter 80 mil informações durante o dia. E 3.500 informações são filtradas no cérebro assim, rapidamente. Aí entra aqueles pessoal que fala sobre superando o cárcere da emoção, entra toda aquela questão, né? Porque é muita informação, muita coisa na mente humana. E as crianças hoje têm um tempo de concentração, sabe de quantos minutos? Não. 8 minutos. Só. 8 minutos você tem que prender. Então, nesse contexto, as aulas hoje ela tem que partir de uma metodologia. Ou seja, vou falar um pouco de educação, metodologia é a forma que o professor vai dar aula. E a didática é a ação que ele vai desenvolver. Aí é que está o ponto. A didática. A didática. Eu acho que isso que prende a criança. Não? E aí nós trabalhamos com aquela questão da metodologia ativa. Que seria? Você, para aprender hoje um aluno na sala de aula, você tem que ter vários recursos. Às vezes pode ser a tecnologia, depois você tem que ter uma explicativa, passar sempre conteúdo para ele estar com a lista de exercício, ele tem que estar em conexão nesse tempo que ele tem em sala de aula, porque a aula continua 45 minutos. Então é um desafio para o professor, mas é um desafio possível. Então o professor hoje ele cria ambientes dentro da metodologia ativa para prender a atenção do aluno. Explicação, trabalho em grupo, correção da atividade e assim sucessivamente. Tudo isso aplicado ao mesmo tempo. Entendi. Né? Ou seja, o professor harmonicamente ele vira um maestro aí dentro da sala de aula. Ali ele está regendo mesmo a orquestra, né? Porque senão uma criança que fala demais, uma criança que fala de menos, outra ele tem que dar uma atenção mais incisiva, o outro já aprende muito mais rápido. Então, hoje o desafio maior do professor com tecnologia e tudo é ser didático. Seria isso. E olha que interessante, quando você pensa numa sociedade composta, você tem ali diversos pensamentos, diversas pessoas, diversas ações. A escola é uma sociedade composta em miniatura. Porque lá ele vai ter várias pessoas com vários pensamentos, com várias culturas, com vários entendimentos, e você lidar com uma eu digo assim sempre, uma micro-sociedade dentro de uma comunidade escolar. Por isso vem o termo comunidade escolar, que aí vai envolver estudante, colaboradores e famílias. O tempo inteiro interagindo ali, ó. Aí, agora entendi. Mas hoje a igreja, o colégio adventista, ele envolve o pai e a mãe ali junto com o aluno, no ensino, com reunião,
Eu lembro que tinha, na época que eu trabalhei no Colégio Adventista do Campo, ali do Porto. Era muito bom. Gostei muito. Tem até umas histórias engraçadas lá que rapaz do céu. Uma vez eu fui virar o galão na sala do professor. O galão não escorregou da minha mãe e caiu no chão. Água. Eita, na sala do professor. Isso já ia bater o sinal do intervalo. Aí eu consegui rapar tudo. Na hora que eu fui virar de novo o galão cai e quebra. Bah! Ou seja, a água era apenas para molhar os pés. Só andava, era chop. Quem que entra? Abre a porta assim e fala, eita, o diretor. Ele só, eita. Eu tô terminando já, diretor. Depois você pega o galão, né? Eu falei, eu vou tentar. Aí fechou a porta, deixou eu terminar, bateu... Na hora que eu puxei a última água, passei o último pano, bateu o sinal. Aí os professores, nossa, tá limpinho, né? Eu até o sapato de água. Falei, tá limpinho, né? Tá limpinho. Vou tomar uma água. Não, a água você pode aguardar um pouquinho aí. Daqui. Não, deixei sem galão. Falei, não volto não. Chamei outro pra ajudar. Falei, não dá não. Mas assim, muita gente fala que fé, que é o Colégio Adventista, é o colégio da Igreja Adventista. Então o senhor tem os princípios da igreja, certo? Sim. Guarda do sábado... vamos colocar, né, a comida kasher, que não tem carne de porco, não tem um salgado de presunto e queijo lá pra gente. Sim. Como é que o senhor consegue encaixar esse mundo adventista com... Porque assim, a gente fala uma coisa que é fé e ciência. Não, você vai colocar? Não dá, né? Não encaixa fé e ciência. Como que é o Colégio Adventista? Ele prega a fé e a ciência junto. Porque, querendo ou não, você falar hoje para uma criança, você veio de uma criação divina. Não, mas meu pai fala que eu vim de uma explosão. E aí? Criacionismo e evolucionismo. Aquela coisa toda. E aí? Qual que é o desafio? É uma ótima pergunta, né? E nos permita falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Perceba, a educação hoje, num contexto geral, ela traz um termo, educação laica. Principalmente no nosso país, que é o Brasil. Mas, hoje, no Brasil, nós somos um país religioso. Entende? Então, também garantido por lei existe a educação confessional. Então, quando o pai escolhe uma educação confessional, ele entende que ele vai colocar o filho ou a filha em uma escola cristã, que ela vai trabalhar não como uma forma de catequese, entendeu? Para catequizar o aluno. Entretanto, todavia, porém, é uma forma de orientação dentro dos princípios, dentro dos valores que vai reger a instituição. Ou seja, uma educação adventista, ela não é desvinculada dos conceitos, dos princípios e dos valores da Igreja Adventista. Pelo contrário, ela é agregada a isso. Então, ela desenvolve todo um trabalho de maneira instrutiva, mas que vai estar deixando o aluno a entender qual é o nosso princípio, o nosso valor. Por exemplo, nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, ou seja, a partir dele, todas as coisas foram criadas. Mas nós fazemos uma aula e trabalhamos isso vinculado aos conceitos científicos. Tanto é que lá em Galápagos, onde tem o centro do criacionismo, também tem o centro do evolucionismo, que foi instituído por Darwin. Mas nós temos ali o centro do criacionismo. Então, nós trabalhamos. E o que você me perguntou, que eu acho interessante, é sobre a questão científica, né? Quando se torna ciência? Quando se comprova. Mas nós somos movidos por fé. E lá em Hebreus 11, o que é a fé? É a certeza das coisas, dos fatos das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Hebreus? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Deixa eu só retomar aqui agora que você me deixou um pouco na dúvida. Hebreus 11, 1, que vai falar sobre os heróis da fé. A convicção de fatos que não se veem e a confirmação das coisas que se esperam. Ou seja, nós trabalhamos na linha de fé. Entendeu? Então, desde esse contexto, a educação adventista ela acredita no criacionismo.
ela trabalha muito forte essa área, porque nós entendemos que isso vem a somar dentro... Entendemos não, isso soma com os nossos princípios e os nossos valores. Hoje em dia, nós trabalhamos conceitos muito importantes. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é interessante? Sim. Nós temos um mundo que tem se perdido nos respeito aos pais e nós trabalhamos com isso com muita força. Honra o teu pai e tua mãe. Outra coisa, um verso bíblico também, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque deles procederão os dias quando estiverem mais velhos. Então, a educação adventista se preocupa em trabalhar o caráter da criança. Nós percebemos hoje um mundo muito competitivo. Pessoas que se vendem, pessoas que se deixam ser compradas. E nós trabalhamos isso muito forte, para que as crianças possam entender a essência do serviço cristão. Ou seja, num contexto social, você sempre vai servir pessoas. Se você chega num hospital hoje, quem vai te atender? Pessoas. Sim. Você passa ali por uma triagem, pessoas. Você vai para um cuidado de um médico, pessoas. Entende? A educação ela não se vê distante disso. Então, nós trabalhamos para instruir cidadãos ou cidadãs que possam servir pessoas com sentido de missão. Atender o próximo, ou seja, amar ao próximo como a ti. Mesmo. E honrar a Deus. Sobre todas as coisas. É essa linha. Olha, entendeu? Não, então agora eu entendi, hein? Mas assim, tem criança, tem pai que lá que não é da igreja. Qual que é o desafio hoje do senhor com essas pessoas que eles querem que colocar, vamos dizer assim, eu tenho meu filho, né? Mas eu não sou adventista, vamos fingir que eu não sou adventista. Mas eu não quero que ele tenha aquele contato vamos dar o exemplo de uma escola que não tem a religiosidade. Mas só que é muita regra. E as crianças hoje em dia, eles e regra, duas coisas que não andam junto. E querendo ou não, no colégio adventista tem regra. Não pode... a questão vamos colocar joia, brinco. Tanto que quando eu trabalhei no campo, eu tinha a orientação era pedir para guardar. Não era nem tirar, não tomar, não sei o que, não. Não dá, não pode. E porque eles assinam um termo, né? Como que o senhor aborda hoje com essas crianças que parece que sabe tudo? Porque tem tudo na IA, tem todas as leis que eles possam ter, eles têm todo o acesso muito rápido. Como é que está essa interação entre escola e pais não adventistas ali nessa questão? Olha, dentro desse contexto, ele é um contexto amplo e também complexo. Mas eu poderia aqui elencar coisas importantes. A primeira é quando você faz uma escolha de estar numa escola confessional, você busca entender que algumas coisas são necessárias para a formação do seu filho ou da sua filha. Vou usar uma frase da educação física, vou voltar agora da minha jornada de educador físico, pode não parecer muito, estou um pouco fora de forma. Que é isso? Mas tem uma frase que me chama muita atenção, que foi escrito num livro, né? Diz assim que para o bom andamento de um jogo é necessário a regra. Para o bom andamento de um jogo é necessária a regra, porque ele previne, ele evita situações desconfortáveis. Então, quando eu volto esse olhar para a educação, eu penso o seguinte: por que não pode usar uma bijuteria na escola? Além dos cuidados de perca que pode acontecer, ainda mais em crianças, ela previne um acidente numa aula de educação física, por exemplo. Entende? Ou numa brincadeira de um colega, às vezes ele pode estar com um colar, o colega puxa, pode machucar a parte do pescoço, ou até mesmo quebrar um bem. Então, assim, ele previne algumas situações. Segundo ponto, a gente cuida do aparato visual. Então, cuida do corte de cabelo, cuida um pouco das cores extravagantes. Por quê? O objetivo, como diz uma questão interessante dos colégios, é a uniformidade. A uniformidade. Quando você vai para uma escola que não tem uniformidade, você pode verificar automaticamente valores, né? Alguém que tem um poder aquisitivo maior que o outro.
Então, isso dentro de um campo educacional, e não é só na educação confessional, e aqui eu digo adventista, mas em toda a educação. Por isso que existem os uniformes dos colégios. Eu era contra. Existem as regras. Meu querido, né? Você queria ver o full da vida. Tem que pôr uniforme. Eu falei, uniforme, eu não gosto aí. Mas eu usava, mas senão eu não ia assistir aula. Olha que interessante. Eu era meio doidinho assim. O mundo hoje em dia busca uma coisa que chama de equidade. Equidade hoje se tornou em alguns momentos utopia. Porque é um mundo muito diverso, tanto nas questões de contexto social, mas dentro do colégio você busca uma uniformidade. Nas regras, ela vem para atender uma uniformidade. E aí quando você fala sobre todo mundo estar na mesma linha, é para que você olhe para o outro realmente trazendo a essência do que ele é. Ele vislumbrando o que ele é. Ou seja, você apresenta algo sem maquiagem, você mostra o que realmente você é. Sem máscara, sem máscaras. Nada. Então é interessante isso daí. Porque eu penso assim, tem gente que não gosta de regra. Bota no colégio público. Mas mesmo no colégio público tem as regras. Tem as regras. E pasme, viu? É as mesmas de uma escola confessional. Não. Aí eu tô até ajeitando, bicho. Porque... Se você entender, celulares hoje em dia... Não pode nem das duas. Não pode. Há uma recomendação. Qual é a recomendação que se tem? Você pode minimizar o uso de bijuterias. Sempre tem uma recomendação. Porque quando o aluno ele entra com algo para dentro do colégio, ele é responsável, não é a escola que é responsável. A escola já deixou dentro do código de ética que ela não é responsável, entendeu? Pelos bens dos alunos. Então, é por isso que há essa orientação. Então, isso é muito importante. Porque eu vejo assim, tem que ter a regra, senão seria um caos. Se a gente tem a regra para limitar até onde você pode chegar. E o direito dele é onde começa o meu. Mas só que, igual eu falei para o senhor, dentro da escola funciona como se fosse um... Como que eu posso colocar? Igual eu falei, né? Ali é um outro mundo. Ali seria um outro planeta. Porque ali já tem as regras próprias dali de dentro. Cada sala é como se fosse um país. Tem o seu líder, tem o seu vice-líder. E desses vice-líderes tem o diretor que é o responsável daquela sala. Não sei se ainda é assim. Tem um coordenador de disciplina, um vice-diretor. Isso. E assim vai o contexto, né? Mas você foi muito bem na sua fala. Hoje a escola ela representa uma micro sociedade. Que querendo ou não. Entendeu? Que se não tem regra ali dentro, a criançada faz o que bem quer. Lembra da frase? A regra é essencial para o bom desenvolvimento de um jogo. Ou seja, a regra é essencial para o bom andamento do colégio. Aí é que tá. Como que a educação adventista vai trabalhar para que o aluno seja um líder ético e não apenas um técnico qualificado? E aí? Pergunta forte, hein? Agora começamos o podcast. Você foi buscar essas perguntas aí. Rapaz, foi bastante conversa. Não foi na IA, não, né? Rapaz, nós conversamos bastante. Conversamos bastante. Porque assim, eu vejo que o técnico qualificado é um cara que estudou para ser aquilo. Né? E quando você é líder, quando você não é apenas isso, você é líder. Vamos colocar vou dar o meu exemplo. Eu estudei técnico de enfermagem, eu estudei no ensino médio normal, reprovei 2 anos. Reprovei um ano primeiro e passei, aí eu fiz o segundo, reprovei, passei. Só que porque eu não gostei. Não, ali foi um caos. Ali eu nunca gostei de estudar. Aí eu fui pro técnico de enfermagem, que é a coisa que eu gostava. Primeiro eu fiz bombeiro civil, foi 01 da minha turma. Tem uma turma e eu fui o primeiro dessa turma, com maior nota, mas eu falei, cara, eu gosto. Fui para técnico de enfermagem, nunca reprovei, passei direto de todas as matérias. Fui pro campo de trabalho. Eu cheguei a um nível que era um coordenador da equipe de hemodiálise na pandemia. Cheguei de ir até Poacre, em Rio Branco, dar treinamento para as pessoas fazer a hemodiálise certinho. Nisso eu sou bom. Como que o senhor vê... Isso era um líder, não foi só um técnico qualificado. Porque o técnico, para mim, é o cara que... Ele vem aqui, igual o Maurício tá ali, mexe, ali e vai embora. Não faz um a mais, não faz um nada. Como que o Colégio Adventista trata isso?
Muito bem, eu achei interessante isso daí, hein? Você é um cara viajado, hein? Parabéns. Tem um pouco, né? Caminhada, tem um pouco da caminhadinha. Não sou igual o senhor que tem... Eu só não sou estudado, né? Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Olha, a educação hoje, ela trabalha em duas veias muito fortes. Nós falamos que é a educação formal e a educação informal. Por isso que surgiu aquela palavra autodidata, né? Aquele cara que tem um conhecimento de círculos de cultura e de mundo avançado. Não quer dizer que ele não tem o diploma, mas ele tem um conhecimento. E o conhecimento hoje ele é somado. Um conhecimento que você tem com o conhecimento que eu tenho se torna os dois conhecimentos. Então isso é o encontro de saber. A gente chama encontro dos saberes, né? Dentro desse contexto, eu quero, antes de responder sua pergunta, trabalhar a educação em alguns aspectos. E aí eu vou voltar de novo lá no primórdio da educação física. A educação física, ela, quando trabalhada de maneira direta com o aluno, ela proporciona, primeiro, o experimento. Experimentar. Depois do experimentar, você vivencia aquilo que você experimentou. E o ápice dessa junção é que você exterioriza aquilo que você experimentou, vivenciou, ou seja, viveu. Então, a educação adventista hoje, num contexto escolar, nós entendemos da seguinte maneira. Primeiro, o princípio da sabedoria, como está registrado lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é ter medo. Olha que interessante. Depois tem uma vírgula. E a vírgula, na língua portuguesa, é que ela vai continuar a frase. Aí ela diz assim: o conhecimento consiste na prudência. Aí você fala, peraí, sabedoria e conhecimento. Fazendo isso, você volta um pouquinho ali no capítulo 8 de Provérbios, vai dizer o seguinte: o temor do Senhor consiste em afastar-se do mal. Olha aqui, tem ética aqui. Porque a ética, de um sentido mais objetivo da palavra, é você não fazer o mal. Ou seja, ser ético é aquelas pessoas que não se compram, que não se vendem, que têm dedicação ao seu trabalho, que estuda, que planeja, que faz acontecer. Mas de maneira a colocar o outro em evidência. Ou seja, quando eu cresço eticamente, eu me diminuo. Eu me torno um servo, ou seja, um serviço abnegado para servir ao outro, à comunidade, à sociedade, ao país que eu faço parte. E, de certa maneira, ao mundo que eu faço parte. Então, o que nós precisamos hoje ter? Volta lá no começo. Caráter... Desculpa, volta lá no começo. Inteligência mais caráter. Quando você vai para Provérbios capítulo 10, vai dizer assim, ó, quem anda em integridade anda seguro. E aí, se nós formos olhar a educação no sentido confessional, e a educação adventista trabalha muito isso, é para que as pessoas que perpassam as cadeiras da escola se tornem as pessoas que não façam nada para vanglória própria, mas façam algo para servir. Ou seja, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo, ele ensinava, porque ele se preocupava com as pessoas. Então, ele tinha tempo para ouvir e tinha um tempo para ensinar. Ele se afastava do mal, porque Provérbios 8:3 diz que o temor do Senhor consiste em afastar do mal. O que é o mal? O mal é aquilo que às vezes você faz escondido, você não quer que ninguém saiba. E a liderança hoje, ele tem que ter esse contexto de fazer sempre as coisas no sentido de integridade, que é o que a gente chama de honestidade. Então, um ponto ético da educação eu vou ser um médico. Pretendo ser um médico missionário. Preciso fazer essa missão. Eu vou ser um educador missionário. Ou seja, deixar uma contribuição na sociedade, na comunidade ou na minha família que vem ao encontro de uma integridade. Ou seja, de uma harmonia que é fazer o bem, deixar ali um legado, mas um legado de humildade,
um legado de paciência, um legado de domínio próprio, um legado, entendeu? Dentro dessas características que nós chamamos frutos do Espírito. E o conhecimento é que existe aquela forma. Eu aprendo hoje, e o ser humano ele aprende o tempo inteiro, ele tem esse contexto, olha, eu aprendo o tempo inteiro, desde o momento que eu nasci até o momento que cessar a minha vida aqui, vai ser momentos de aprendizado. E as escolhas, elas fazem parte do conhecimento que eu tenho. Então, nesse sentido, a ética dentro de um contexto cristão é você trabalhar com a integridade. Agora a cabeça abre. Abre. E dá para filosofar muito nisso. Dá. Porque assim, hoje também a gente está vivendo um mundo muito cético. Muito distanciamento de religião. Acho que o crescimento do afastamento da religião no mundo, acho que está crescendo muito. Eu fiz umas pesquisas sobre, eu comecei a ler o livro, né, O Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva, e ele coloca uns dados lá que você fica com medo. Eu fico olhando assim e falo, cara, mas como que... Aí vem o senhor, dentro de um colégio adventista, e mesmo assim, as pessoas se distanciando da fé e o colégio adventista, querendo ou não, crescendo. E aí? Onde que está o segredo? Segredo, né? Porque assim, a falta de fé, o distanciamento das pessoas da igreja, hoje muitas das vezes você vai numa igreja, a igreja está praticamente vazia. Aí você vai no colégio, que é religioso, o colégio as pessoas estão se batendo na porta para conseguir uma vaga, mas dentro da igreja tá vazio. E aí? Muito bem. Olha, mais uma vez, parabéns pelas perguntas. Essas perguntas são muito essenciais para o diálogo da sociedade que a gente vive hoje. Realmente, né? Também eu quero entender. Me perdoe, mas eu fui na época que eu quero entender, porque eu fui pro ano passado teve o aulão do Enem, né? Eu fui fazer como que a gente fala, um abre-show. Fazer a apresentação de alguns professores, fazer umas piadinhas, e eu fui para Sinop junto com a Isamar em 2 dias e fiz 2 dias aqui. Conheci pessoas incríveis que, para mim, hoje eu tenho uma amizade muito grande, que é com o professor lá de Sinop, que é o Maxwell. O cara é muito... Eu falei, não, eu quero levar... Fora da curva. Não, dá de pegar, colocar ele dentro de uma caixinha e levar para casa. Não tem como não amar aquele homem. Porque ele é muito inteligente. Ele falando e também... Aí veio o professor de geografia também. Falei, cara, o que eu perdi, bicho? Se eu tivesse encontrado esses caras na minha época, também teve professores muito bons. Minha professora de português, Fauzia, marcou minha vida. O professor de ciências, Almindo, na minha pré-escola ali, no ensino fundamental, e entre outros. Mas assim, a questão o colégio adventista, mesmo com esse distanciamento essa perca de fé, perca de ida das pessoas para a igreja, como que o senhor vê esse quadro da igreja esvaziando? Vamos colocar assim, a igreja esvaziando, mas o colégio adventista crescendo. Dessa comparação assim, eu vou falar algo interessante para vocês aqui. Hoje em dia, quando nós pensamos na religiosa da Adventista, hoje nós temos no mundo aí mais de 38 milhões de membros, vamos dizer assim. E quando nós pensamos na educação, nós temos 2.360 e poucos mil alunos. Para ser mais exatos, 2.368.000 alunos no mundo. A religiosa hoje está presente em 200 países e a educação em 176. Aí vem os outros 2 segmentos, que é a ADRA e também a saúde, que são os hospitais, que entra tudo. Mas hoje no mundo, as pessoas têm sim se distanciado do contato com Deus. E existem 2 essências que eu acho muito interessantes. A primeira é que o ser humano ele foi criado para adorar a Deus. Então, se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Pode ser um ídolo, um artista, ou até mesmo a si próprio, né? Ou algum objeto. Ele sempre vai ter esse senso de adoração. Isso não tira dele. O outro é a eternidade. O ser humano também foi criado para a eternidade. É por isso que existem tantas coisas. Não, quando morre, vai para onde? Então tem tudo. Tem essa dúvida. Tem essa dúvida. Não termina aqui. Realmente não termina.
A gente sabe que a morte é um descanso e nós acreditamos e nós cremos nisso, que Jesus virá uma segunda vez e quando ele voltar, levará todo aquele, entendeu? Mas o que eu diria nesse sentido da sua fala, eu acho muito pertinente. O mundo hoje ele está um pouco... na virtualidade, o ser humano começa a ter ideias e essas ideias suprimem as verdades. E ele acredita naquilo que ele entende que é o real. E o que é real, existe uma frase, não, mas a partir do meu pensamento, Deus me ama do jeito que eu sou e Ele ama mesmo. Ele ama cada um de nós do jeito que somos. Só que no plano original, no plano de Deus, existem algumas situações e questões que são primordiais. A primeira é a obediência, a segunda é a adoração. É por isso que no primeiro mandamento diz que nós devemos o quê? Adorar a Deus acima de todas as coisas. E no segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Fazendo um resumo assim do que está lá no livro de Mateus, né? Mas mediante o ceticismo, os pais querem que os filhos tenham esse encontro com Deus de alguma forma. Eles gostam que os filhos ouçam, que eles estejam numa escola cristã, porque os frutos do Espírito, eles são muito nítidos. É o amor, é a bondade, é a misericórdia, é a mansidão, é a benignidade, é a longanimidade. Então o pai ele tem isso muito dentro. Então ele procura uma escola confessional para que os filhos tenham esse contato com Deus. E ao mesmo tempo, a igreja trabalha para que as famílias não percam esse contato, porque a primeira educação começa em casa. Aí é que eu ia fazer outra pergunta para o senhor, já engatando nessa daí. O papel da família é essencial nessa questão? Primordial. A primeira educação, porque a criança hoje ela aprende com o visual. É porque assim, o senhor leva a tarefa para casa e tá lá. A tarefa do menino, querendo ou não, vai ter um símbolo da Adventista, querendo ou não, vai ter um versículo bíblico. Não Isso. sei se no livro tem, né? Algumas coisinhas assim. Sim. E quando ele leva essa tarefa para casa, a família... Talvez o pai coloca meio que despretensioso. Coloca lá porque ali ele vai entrar na regra. Porque como fosse castigo, né? Colocar, não, vou colocar, eu já ouvi disso de aluno. Meu pai me colocou aqui no colégio adventista porque eu aprontei demais do outro colégio e ele tá me colocando aqui como castigo. Porque de certo modo, as famílias, no nosso contexto aqui de Brasil, né? Uhum. Nós nascemos num país que ele é um país de religião. Ele é religioso. De alguma maneira, o pai tem uma fé. Então, quando você está dentro do colégio adventista e tem um encontro com a Bíblia, que é a luz, que é a palavra de Deus, sempre vem trazendo algo que vai te aliviar, ou que vai te dar uma projeção de pensar diferente. Ou seja, quando nós trabalhamos o criacionismo, nós vamos trabalhando ali dentro de um projeto que todo o universo teve um designer, teve um criador, que é infinitamente mais em conhecimento, em bondade, que esse criador, ele desenvolveu você para contribuir com esse processo. E quantas coisas nós criamos hoje? Entende? Uhum. Quanta coisa nós aprendemos hoje? Então eu sempre trago assim uma razão, né? A educação adventista, ela trabalha dentro de uma educação cristã. Não somente para desenvolver hoje o que a sociedade tem perdido. Olha, o que mais a sociedade tem se afastado é do amor. E lá nós trabalhamos uma educação que preza o amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que... Entende? Uhum. Então nós precisamos amar. Segundo ponto, uma educação que ela vai além do ensino, ou seja, é uma preparação para a eternidade. Então, nós desenvolvemos algo aqui que nós vamos continuar aonde? No céu. Então, dentro dessa visão, nós trazemos ali a criança para entender, olha, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, para que você se desenvolva, você tem que criar um contato com aquilo que não é visível. Quem é esse? Deus. Então, é uma educação cristã
que Deus é que rege todas as coisas. Entende? E no ceticismo, as pessoas às vezes trazem tudo para o mundo material. Tudo aqui e agora. Tudo aqui e agora. E eu não vou levar nada, eu vou gastar tudo, aquela coisa toda. E você acaba talvez desvirtuando alguns pensamentos, né? Tanto é que alguns autores já escreveram sobre a sociedade líquida, que está sumindo isso do mundo, isso está faltando no mundo. A educação cristã não. Ela diz, olha, nós estamos presentes para fazer o quê? A diferença. Ou seja, morrer para o meu eu, nascer de novo e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Veja, eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Independente da religião. Exatamente. Mas assim, hoje também a gente tem um desafio muito grande que eu vejo. E o que o senhor me diz? Porque hoje em dia o povo quer laudo. E se a criança não tem um laudo, os professores sabem identificar mais ou menos? Dar um caminho? Hoje em dia, sim. Nós vivemos em um mundo em que o ser humano, devido a todas as circunstâncias, apresenta algumas situações que merecem uma atenção especial. Então, nós chamamos de necessidades especiais. Deve ter uma atenção especial. Então, não somente o Colégio Adventista, como todas as escolas do Brasil hoje, ela tem um trabalho voltado a trabalhar com qualquer estudante. Entretanto, há um ponto importante. Qual é o objetivo da educação? Desenvolver a parte acadêmica. Eu ia falar educar. Né? Mas a educação vem de também casa. Desenvolver a parte acadêmica. Ou seja, ele precisa trabalhar com o aluno para que ele possa desenvolver as questões relacionadas ao pedagógico. Escola pedagógica. Para tanto, existe sim um atendimento para as crianças, onde nós vamos trabalhar para esse desenvolvimento pedagógico. Aí chama-se um documento chamado PEI, que é o Processo Especializado, ou seja, Processo Educacional Individualizado, que vai atender cada criança. Então, hoje nós temos dentro de uma sala de aula uma professora, uma estagiária e várias crianças. Para que esse trabalho seja feito pedagogicamente, que é o avanço que todo pai, que toda mãe, ele quer ver no filho, a escola ela segue alguns cuidados que são essenciais. Então, nós atendemos dentro da nossa limitação para dar uma resposta cognitiva ao pai. Entende? Dar uma resposta cognitiva ao pai. Então, nesse sentido, a escola ela trabalha dentro de um grupo. Vamos colocar aí um grupo de 25 crianças. Ela tem ali uns 4 a 5 que são para esse atendimento individualizado. Entendi. Então, tem esse suporte. Tem esse suporte. E assim, qual foi o maior case de sucesso que o senhor viu que mudou a vida do aluno? A vida foi transformada pelo modelo de ensino. O senhor tem alguma história? Tenho muitas, né? Uma que o senhor olhou assim e falou, cara, esse menino chegou aqui perdido. Olha, igual eu já fui, sem futuro. Sem futuro. Falar, menino, teve professor meu que falou, bicho, você não tem futuro não. Já, mas quase todos. Mas aí se o senhor viu, você fala, cara, vamos ter que trabalhar muito em cima desse menino. E aí o senhor pode contar a história, não precisa nem falar nome, mas contar essa história pra gente, só pra... Que, querendo ou não, o trabalho da escola adventista, eu creio que é muito além, vai muito além dos muros da escola. Inteligência, mais caráter. Né? Agora isso daí é inteligência. É um processo. Eu acho que a escola adventista ela faz uma busca muito grande em conhecer a realidade do aluno. Ou seja, conhecer o aluno fora da escola também. É por isso que os professores visitam as famílias, o capelão ele vai nas casas das famílias. O professor vai na casa do pai. Vai na casa do aluno. E faz uma visita ali apenas para fazer uma oração, para bater um papo e conhecer o contexto do aluno. Essa é nova. Essa para mim é nova. Então eles vão principalmente da educação infantil ao 5º ano, isso é muito forte, e o 6º ao ensino médio também há esse cuidado do professor. Ou seja, conhecendo o contexto do aluno, você mede ele pelas potencialidades. E eu vou te contar uma coisa que me chamou a atenção. Nós temos uma aluninha na escola que ela veio, participou de todos aqueles momentos e chegou transformada em casa, fazendo oração, lembrando o pai do culto familiar. E esse processo foi tão importante
que fez com que o pai conhecesse todo o processo de integração, ou seja, escola e igreja. E por meio da vida dessa aluna, ela conseguiu ser uma missionária. Conseguiu levar o amor de Deus para dentro da sua casa. E ali terminou nesse contexto com alguns vícios, como bebida e outros vícios. E hoje a família dela teve uma transformação. Não somente na postura social, porque na sociedade também são vistos de outras maneiras, mas também no contexto familiar. Essa aluna, ela levou para casa uma coisa que nós chamamos de esperança. Ou seja, ela está hoje no Fundamental 2, ela ainda nem saiu, mas já é uma missionária. Ou seja, na educação infantil, na Fundamental 1, que é do 3º ao 5º ano, ou seja, do 1º ao 5º ano, mas ela entrou no 3º ano e 2 anos, 4º e 5º, ela levou uma esperança, levou algo novo para casa. Então, o caráter dela foi transformado. Ela levou uma nova vertente para casa e aí transformou toda uma família. Batizou o pai, a mãe. Né? Eita. Foi interessante. Então, é um contexto. Um exemplo assim, a família da Aline, né? Lembra da Aline, que a Isamar deu estudo? Exatamente. Que fez ali todo um trabalho e ali, por meio dela, construiu toda uma integridade familiar também. Hoje ela está na igreja, as crianças na escola, tudo certinho. Hoje ela está frequentando mais a central por conta da criançada, né, da cidade, que vai ali mais da central. E né? tem também aqueles alunos que, como eu te disse, o aluno, nós não trabalhamos com essa meritocracia, tem que tirar 10, 10, 10. O aluno, às vezes, ele é aquele aluno que ele não é tão avançado, ele é intermediário. Mas hoje está cursando uma faculdade de medicina. Daqui um dia vai ser um médico, daqui um dia vai servir pessoas. Então, eu conheço alguns alunos que também tiveram essa transformação. E quando eles me encontram, eles dizem assim, olha, professor ou diretor, a escola me ajudou a descobrir o meu potencial que eu posso servir pessoas. Uma coisa interessante, a educação adventista, ela trabalha para criar uma missão, para entronizar no aluno que ele deve servir o tempo inteiro. Servir assim como Cristo serviu as pessoas. Show. Assim, indo para esse lado que o senhor falou, que o senhor viu o menino, ele era um intermediário, e hoje ele está cursando medicina. Qual é o maior legado que o senhor quer deixar durante todos esses anos que a gente tem aquele negócio, meu diretor, e aí isso lembra, olha, fala, mas quem que é esse daí mesmo? Uma frase que eu sempre uso. Agora eu quero ver o legado que o senhor quer deixar para essa geração de aluno que passou, que tá passando e vai passar. Qual é o maior legado que o senhor quer deixar, assim? Esvazia de si mesmo. Morra para o seu eu. Nasça de novo com o mesmo princípio cristão. Para fazer o serviço abnegado, ou seja, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nesse contexto, o mais interessante é que o ser humano, dentro de uma educação cristã, ele deve sempre priorizar a vontade do Criador, ou seja, servir com muita humildade, para que por meio daquilo que ele aprendeu no colégio, daquilo que ele aprendeu numa formação, eu vou dizer aqui, superior, ele possa transmitir às pessoas algo que vai contribuir na vida das pessoas. Seja na parte do conhecimento, seja na parte de uma ajuda humanitária, seja na parte de um atendimento, ou seja na parte até mesmo de cura, como nós vemos tantos médicos aí, salvando vidas, professor salvando conhecimento, nesse contexto. Ou seja, a minha fala final é esvaziar de nós mesmos e seguir aquela vontade que Deus tem na sua vida. Então, agora o senhor vai aqui. Eu quero que o senhor deixe um conselho de ouro. Você fala, meu filho, é isso aqui que você tem que fazer. É um conselho. Porque assim, os jovens hoje em dia, eles estão perdidos. É muita coisa na cabeça, é pressão de pai, é pressão de escola, é ter que arrumar serviço. O cara que não tá arrumando serviço, ele tem que namorar. O cara que tá namorando, ele tem que casar. Essas coisas que a gente, os jovens, tem na cabeça. Qual que é a dica de ouro que o senhor dá? Fala assim, meu filho, segue este caminho que o sucesso virá. Posso terminar com uma frase que está na Bíblia, muito forte? Agora vai.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o conselho que o senhor dá. É isso. Então é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, gente, esse é o conselho que o senhor dá. Ó, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Mas só um minutinho. Mais vezes? Só um minutinho antes. Calma aí. Não, pera aí. Calma aí. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro. Gente, galera, é o seguinte. Siga o Fielcast. A gente está confeccionando agora, para manter esse projeto aqui, meu querido diretor, para manter esse projeto, é custeado algumas coisas. A gente já conseguiu o estúdio da Épicos, mas querendo não trazer o diretor aqui, tem um negocinho, tem que gastar. Nós estamos vendendo as nossas canecas com a logo do Fielcast e a logo que você quiser atrás. E também a gente está vendendo chaveiro, nosso chaveirinho do Fielcast, se você quiser levar para sua casa. Um pedacinho nosso aqui, né, diretor? Um pedacinho nosso aqui, mas só que a gente tem um negocinho que eu vou pegar todo lado de cá. Tem brinde, olha só que bacana. Por que o senhor acha que eu pedi a foto do senhor? Tem algo... Porque esse aqui é o nosso primeiro... Como que eu não vou falar qual é o nosso primeiro convidado que vai levar a lembrancinha funcional. Eita, benção. Não sei se eu tomar muita cevada, eu gosto de tomar um leite, um negócio. Então aqui... Leite com Toddy. Esse aqui é o nosso presente pro senhor. Uma caneca personalizada. Eu tô aqui, ó. Eu fui. Tá vendo aí? Ó, espero que você já vou fazer um marketing aqui. Você que é aluno do CAVG, foi uma honra e eu sou fã do Fielcast, tá? Sou fã do Fielcast. E eu quero convidar você, ó. Eu vou colocar umas canequinhas dessa aqui, ó, no colégio e nós vamos patrocinar isso. Fantástico, hein? Palavra vem pro Fielcast, vem pra cá. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, o Fielcast, no Instagram, o Fielcast. Essa daí é uma caneca pro senhor. Só pode fazer o que o senhor quiser. Agora tem algo importante. Eu também trouxe alguns brindes pra você. Rapaz, nós ganhamos... Primeira vez também que a gente ganha alguma coisa nesse negócio aqui, né, Maurição? Olha aqui, ó. Eu vou deixar com vocês aqui do Fielcast algumas tirinhas aqui do livro Pedagogia Adventista. Tá bom? Sim, muito show. Importante. Vamos encerrar com então. Vamos ler uma só mais mas tem aqui um livro. Ixi. Tá? Olha, Educando para a Eternidade. Show. E agora vem o mais importante aqui, rapidamente. Não sei se tem tempo. Tem tempo, Mostrou? Tem um tempo legal, mas olha só. Não, a gente tá com tempo. Vou deixar você abrir. Eu não tô conseguindo abrir, gente. Tem mais um livro aqui. É por causa do livro. Eu gosto da leitura, viu? Eles vai ler demais. Tem que ler. A gente abriu um clube do livro, o senhor não sabe? Esse livro aqui, ó. Rapaz. O melhor presente. Eu não vou falar o que é, tá, galera? Vou deixar eles descobrirem na hora que eles abrirem o livro. E agora... Será que eu vou abrir depois, vou deixar Agora é o vocês. seguinte, tá aqui na mão. A sacolinha personalizada, tá, ó. Rapaz, Educação Adventista. Eu vou abrir Forever. Aqui em cima. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Agora abre aí, vamos ver se você vai gostar. Agora é surprise. Rapaz. Acho que vai dar uma briga boa entre eu e o Maurício. Não, fica tranquilo, eu vou mandar outra, tá bom? Então não vai dar uma briga boa. Não vai dar briga não, fica tranquilo aí, ó. Todos os seguidores aí, fica tranquilo, eu trago... Viu, Maurício? Fica tranquilo aí, o Maurício tá lá cuidando de tudo, mas vai vir pra ele também. Da técnica ali. Da técnica. Tem que tá merecendo ganhar nada, não. E personalizada, tá? Rapaz, Educação Adventista Várzea Grande. Já podemos levar no piquenique. Já. Quando a gente for fazer o Fielcast aí ao ar livre, que a gente tem um projeto também de fazer ao ar livre. Levar toda essa estrutura. Avisa aí, ó, pra não ter problema, tá, gente? Eu vou trazer um aí pra vocês. Mais uma. Rapaz, eu tava precisando de uma dessa aqui. Eu, pelo menos, tava precisando, porque eu trabalho no Carnuba, então a gente precisa de garrafa, copo, o que for. Mas tá aqui, ó. Cadê? Colégio Adventista. Pra você. Quando faz a inscrição, ganha uma desse também, não? Não. Calma aí. Mas tem brinde excepcional, viu? Já ia falar, olha, se você que não tem o privilégio de ter um amigo desse aqui, meu amigo. Sinto muito, mas eu agradeço. Vou falar uma coisa, já que você puxou isso daí. O Colégio Adventista está de portas abertas, tá? Pode visitar. E tem brindes legais também. Pode ir lá que não vai faltar, não. Tem visita. Eu não conheço o Colégio Adventista. Descontos especiais, tá bom? Pode. Ainda existe bolsa? Tem bolsa também. Depois a gente pode entrar também nessa linha. Querendo, a gente tem que presentear os nossos seguidores, pelo menos com... Pelo menos vai estudar, né, galera? Pelo menos, chega lá, quero bolsa. Mas também você não é inteligente, pelo amor de Deus. Eu já não passaria pra bolsa, não. Mas, meu diretor, eu fico muito agradecido
Tamo junto. Agora eu quero que o senhor faça um desafio para 3 pessoas virem aqui ser entrevistadas da gente. Pode ser qualquer um que o senhor tem na cabeça aí. Pastor Francisco, pastor não sei quem. O diretor da escola do CPA, o capelão não sei de onde. Deixa o seu recado aí. Fala, meu querido, venha. Um desafio? Um desafio para 3 pessoas. Eu pensei vamos começar, então. Dá uma. Fala, vem aqui, ó. Você vai lá para a cama do senhor. Isso. Você está intimado a vir aqui no Fielcast contar sua história, passar sua mensagem, falar de Deus para todo mundo. Câmera sua. Vai lá. Então vamos lá. Primeiro desafio, então, vai para o nosso grande pastor aí, o pastor Francisco. É muito bom esse momento aqui com o Fielcast. E eu estou fazendo um desafio. Vem para cá, fala bastante, é bem descontraído, muito bom, um lugar muito agradável. E eu senti muita presença de Deus aqui, viu, pastor? Eita. Top. Segundo, eu vou lançar o desafio para o meu departamental. Acho que ele tem que vir aqui também. Sentar aqui nessa cadeira, viu, professor Reinan? Vou te esperar, eu quero te assistir aqui, tá bom? Eu vou estar assistindo aqui fielmente para ver aqui o senhor fazendo essa interatividade. É só a conversa. Né? Tem muita gente que fica com medo. Isso aqui é só a conversa. Com o Fielcast. Mas vamos falar assim, um desafio bem top. Um terceiro, que o senhor vai falar assim, cara, esse cara tem que... Não que os outros 2 não tem, porque tem que vir. Mas esse aqui só é a cerejinha do bolso. Pra vir aqui? A cerejinha do... E não pode faltar? Não pode, não é. Eu vou atrás dele. Vai atrás de ver amarrado, nem que vem amarrado. Ele ou ela, pode ser? Pode ser... Não, assim, a gente... Qualquer um. Pode ser mulher também. A gente até agora não entrevistamos nenhuma mulher. Se eu tiver tiver uma mulher em mente. Eu tenho, vou fazer... Agora me veio na cabeça, eu acho que seria muito bom ouvir, né? Muitos anos de experiência. Quem? Agora até eu tô curioso. Mas é assim, ó. Eu acho que, dentro de um contexto hoje, uma pessoa muito legal de ouvir aqui, apesar que ela tá sendo mamãe, eu acho que é hoje, hein? Eu acho que é hoje. Mas seria a doutora Wellen, que ela também atua na área da orientação, da educação adventista. A Wellen? A Wellen. Eu acho que seria uma pessoa muito boa de ouvir. Tá aí lançado o desafio. Quando passar aí o momento de mãe, que agora ela vai ser mãe. Gestacional, de cuidado ali. Tá lançado o desafio. Seria muito bom ouvir, porque ela tem uma experiência muito grande de um assunto que você falou aí, que é muito importante. A questão hoje das sociedades com a questão do que vem aí, né? De laudos e tal. E ela é uma vasta experiência. Então tá lançado o desafio aí. É isso, galera. Encerramos mais um Fielcast. E, de costume... O pastor, gente, é diretor. Na minha cabeça, o Maurício falou pastor, é diretor. É o diretor. Ele não, cara, eu conheço, é meu amigo, diretor Carlos, ele orou para iniciar e eu vou orar para finalizar. Pode ser, pastor? Mas fez também, mas peraí, deixa eu te acalmar o coração. Vai. Também tem estudos em teologia, tá? Estudos teológicos. Não, mas na visão educacional, diretor. É diretor. O senhor tá hoje como diretor do Colégio Adventista de Várzea Grande. Então é meu amigo diretor. Então vamos orar para finalizar? Oremos então? Oremos. Bondoso e grandioso Deus Pai, estamos encerrando mais um capítulo do Seu Santíssimo Fielcast. É um projeto que nasceu no coração do Senhor. E foi plantado, está sendo regado e cuidado para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que esse papo de hoje seja para engrandecimento da sua palavra, mostrar que no Colégio Adventista o Senhor também está. Pai, nos guie na volta para casa, perdoe os nossos pecados. É isso que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Falou, gurizada. Até o próximo capítulo.